vencermos o pecado em nós. E o Senhor me trazia assim 3 passos que Ele deseja nos orientar hoje para que nós possamos vencer o pecado que habita em nós. O primeiro, irmãos, era consciência. Nós vamos entender melhor no decorrer da pregação. O segundo, estratégia. E o terceiro, graça espiritual. Vamos repetir? O primeiro, consciência. Fala comigo. Consciência. O segundo, estratégia. E o terceiro, graça espiritual. Com esses 3 passos, o Senhor deseja alcançar a totalidade do nosso ser: corpo, alma, mente e espírito, né? O Senhor deseja alcançar a totalidade do que nós somos constituídos. E para isso, nós vamos pegar a nossa palavra e nós vamos abrir na carta de São Paulo aos Efésios, irmãos. Nós vamos abrir lá no capítulo 4, tá? Efésios 4, de 17 a 24. Mas como o nosso entendimento é limitado, ainda precisamos pincelar algumas coisas. Porque Paulo é muito catequético, muito claro quando escreve suas cartas de orientação às comunidades cristãs que ele havia fundado pela graça de Deus. E pastoreando essas comunidades, sabendo dos problemas que aquele povo enfrentava para seguir a Cristo, Paulo vai enviando cartas para que o povo saiba como proceder diante das dificuldades de permanecer com o Senhor. E no versículo 17 diz assim: portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm um entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração, mantendo-os afastados da vida de Deus. Indolentes, entregam-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Se é que o ouvistes e dele aprendestes como convém à verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Eita, Pai. Ele ressuscitou um morto aí, viu? Um Lázaro saiu da tumba, pelo menos. Então vamos lá, irmãos. Vamos compreender, como o nosso entendimento é limitado, né? O Senhor precisa nos ensinar, nos instruir através da sua palavra. Paulo começa esse trechinho, essa perícope, dizendo: portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor. Paulo não está tendo só uma conversa comum, uma conversa simples com aquele povo. Paulo está falando em nome do Senhor, como pastor daquele povo, como aquele que Deus designou para fundar, instituir comunidades. Ele instituiu no meio dos pagãos a comunidade em Éfeso, a comunidade cristã. Paulo foi lá, anunciou Jesus Cristo, eles aderiram à pregação de Paulo, foram batizados e resolveram seguir a Cristo. Ali Paulo não está falando ao povo pagão, Paulo está falando a uma comunidade cristã, fundada por ele. E Paulo não está falando em seu nome, Paulo está falando em nome do Senhor. Pois bem, eu também não estou falando com pagãos, eu estou falando com cristãos.
E não estou falando em meu nome, estou falando no nome do Senhor. Entenda, irmãos, para que a gente consiga compreender a seriedade do que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: eu não só digo, mas também conjuro. Conjurar é uma expressão poderosa, é um apelo solene, com intenção de que a instrução seja levada a sério, com a força de um juramento ou de uma ordem. Então, Paulo não está fazendo um pedido qualquer. Paulo não está dando uma orientação qualquer. Paulo está fazendo uma exigência no nome do Senhor. Uma exortação com uma expressão poderosa àquela comunidade. E o que Paulo está dizendo àquele povo? Não persistais em viver como os pagãos. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado. Ei, desista. Não persista em viver como os pagãos. Você entende a seriedade do contexto em que Paulo está dizendo isso ao povo? Aquele povo havia sido retirado do meio do paganismo. Aquele povo havia ouvido a palavra do Senhor, havia sido seduzido por Cristo, pelo seu amor, experimentado a sua graça e havia aderido livremente ao projeto de Deus e da vida deles. Você veio amarrada no grupo de oração? Sob ameaça? Foi livremente, não foi? Então nós nos encontramos na mesma situação, na mesma circunstância em que esse texto sagrado foi vivido, foi experimentado por aquele povo. Só que aquele povo se perdia, voltava à vida velha, voltava a se contaminar com os comportamentos de outrora. E aí Paulo escreve essa carta para dar um basta. Não é mais um aviso, não é mais uma orientação, é um basta. Paulo está dizendo: chega. Chega, não continue com esse comportamento. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: basta, basta, chega de viver como antigamente, de viver como os pagãos. Irmãos, nós fomos alcançados pelo Senhor um dia. Nós fomos alcançados pela sua palavra. Presta atenção nisso. Nós não temos o direito de viver como nós vivemos antes. Não. Nós não temos o direito de viver como aqueles que não conhecem a Cristo, porque nós o conhecemos. Nós não temos o direito de viver lambuzados no pecado, porque nós assumimos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós não temos o direito de permanecer fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos quando a verdade ainda não tinha chegado aos nossos olhos. Porque agora nós temos um Deus, agora nós temos um Senhor e conhecemos a sua palavra. Agora nós fazemos parte do povo que conhece o amor de Deus e o poder do seu Espírito. Outrora nós andávamos nas trevas, mas agora nós andamos na luz. Nós conhecemos o Senhor. Então, é aqui que o Senhor, já nesse comecinho de pregação, deseja gerar em nós a consciência de que a persistência no pecado é uma ofensa a Deus. Continuar, permanecer no mesmo pecado de sempre é uma ofensa a Deus. E é agora que nós precisamos meter isso aqui na nossa cabeça, na nossa mente. Fala comigo. Permanecer no pecado é uma afronta a Deus. Você peca, eu também.
Agora, decidir permanecer no pecado é outra história. Decidir continuar pecando é outra história, irmãos. Aí sim, pecar já é ofender a Deus, né? Imagine quando eu decido, colocando 1001 desculpas ao meu redor, continuar pecando. Aqui não é sobre o que você dá conta de fazer. É sobre o Deus que você decidiu seguir. É sobre o Senhor que você decidiu assumir. Porque o Senhor, Ele é um Deus de misericórdia, mas de justiça. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Se você tiver uma imensidão de pecados, Deus vai te perdoar. Mas as consequências dele, você vai pagar. Uma por uma. Uma por uma. Não confunda a misericórdia de Deus com permissividade. Todas as vezes que você se aproximar do confessionário com o coração contrito, arrependido e com a firme decisão de não mais pecar, você será perdoado. No entanto, quando você se aproximar do confessionário, arrependido, sim, machucado pelo pecado, cheio de ferida que o pecado deixa, com a clareza de que você vai voltar a pecar, você terá que pagar o preço. Porque existem pecados na nossa vida que a gente confessa sabendo que semana que vem eu vou fazer de novo. Não com uma firme decisão de não mais pecar. A firme decisão de não mais pecar é uma coisa. Eu cair em tentação depois da firme decisão é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Vamos continuar. Agora é hora de nós darmos a resposta ao Senhor. Porque o Senhor dizia para nós no núcleo: eu tenho mais para ti. E dizia que nós precisamos gerar em nós uma resposta e dizer: Senhor, então enche-me de ti. Então enche-me de ti. Se o Senhor tem mais, eu quero. Se o Senhor tem mais, eu recebo. Se o Senhor tem mais, eu desejo. Irmãos, à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, a nossa visão precisa se alargando, se ampliando. Nesse dia em que o Senhor nos inspirou esse tema, nós orávamos com o Salmo de Davi, o Salmo 51, onde Davi derrama a sua alma na misericórdia de Deus. Davi havia ferido gravemente o coração de Deus, havia causado um estrago por causa dos seus desejos desordenados. Além do adultério, a morte e um filho gerado no meio desse pecado todo, da vaidade de Davi, da fraqueza de Davi pelas mulheres. E ali Davi, com a alma transpassada de dor por causa do pecado, se lança diante de Deus e diz: Senhor, não olhe para os meus pecados, não me rejeita por causa deles, mas tenha misericórdia de mim. Mas a oração de Davi não é só um pedido de perdão, é também uma oração de comprometimento com o Senhor. Além de pedir: lava-me, como a gente faz sempre, purifica-me, Senhor, limpa-me, Senhor, dos meus pecados. Senhor, asperge em mim a tua graça, apaga as minhas culpas. Além de pedir tudo isso aí, Davi falou: mas cria em mim um coração que seja puro, renova em mim um espírito decidido, me restitui a alegria de proclamar a tua palavra, sustenta a minha vontade de não pecar, reconstrói, Senhor, a minha estrutura interior. Então, nós saímos aqui da superficialidade da misericórdia, que é apenas o perdão dos pecados, e nós adentramos na grandeza da misericórdia, que é quando Deus te levanta como um homem novo, uma mulher nova, pronto para não pecar, pronto para não cair
Irmãos, é vergonhoso ir diante do sacerdote sempre com a mesma lista de pecados. É vergonhoso e desonra a Deus, porque Deus vence o pecado se nós tomarmos a decisão. Não tem aquela frase que ficou famosa lá do PHM? O querer é meu, o poder é de Deus. Vocês já viram essa frase? Vocês são bem demais. Foi uma frase aí que fez muito sucesso no PHM, falando de castidade. O querer é meu, o poder é de Deus. Você precisa querer. Querer vencer o pecado, não com tuas forças. Não. O poder vem de Deus, mas a decisão vem de quem? Eita, meu Deus, aqui ninguém vai tomar uma decisão hoje, não, Senhor. Misericórdia. A decisão vem de quem, meu irmão? Não fala assim de mim. É pessoal, o pecado é seu. Só você que pode decidir que vai romper com ele ou não. Porque ele faz parte da sua história, é da sua vida, é de você, meu irmão, que depende. O meu depende de mim. Agora o seu é de você. Da sua decisão. Da sua decisão. Nós precisamos sim renunciar às más inclinações. Tem uma lista de pecado aqui nesses pouquinho versículo que a gente leu ali. Tem uma lista enorme de pecados. Paulo começa falando das ideias frívolas, porque o pecado ele não nasce na ação. Ele nasce aonde? No coração, né? Nasce no pensamento, desce para o coração e se transforma em ação. Então Deus ele precisa primeiro agir aqui, no campo das nossas ideias, no campo do pensamento, irmãos. Chega de achar que é só na emoção, nas sensações interiores que o Senhor precisa agir em nós. O Senhor precisa agir aqui, porque as ideias vão nos corrompendo primeiro. As ideias sem valor, as ideias superficiais, as ideias contrárias ao que o Senhor nos orienta. É nas ideias frívolas que nasce o desejo desregrado de pecar. O Senhor fala conosco aqui nessa palavra do entendimento obscurecido. Vocês estão entendendo isso? Nós somos tomados por um entendimento distorcido da realidade. Obscurecido. É como se houvesse uma névoa aos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar as coisas como elas realmente são. Nós só conseguimos pela ação do Espírito Santo. Você quer um exemplo simples? Todo mundo aqui tem menino, né? Os adultos, os jovens não, tem filho. Mas os jovens são filhos, né? Vamos entender o que eu estou falando. A gente fala assim com a criança, não pode mentir, tá? Mentir é pecado, é errado, papai do céu abomina pecado e tal e tal. Aí você vai lá e mente e fala, não, foi só uma brincadeirinha. É ou não é? É ou não é, gente? Quem nunca fez isso? Não, papai não está mentindo, não, é brincadeirinha. Não, mamãe não está mentindo, não, é brincadeirinha. E aí nós vamos maquiando as coisas. Isso obscurece o nosso entendimento. Porque aquela criança, ela vai entender que ela pode mentir. Porque é uma brincadeirinha. É uma brincadeirinha. Ainda bota de um motivo, porque é inocente. É uma coisinha de nada. Não, brincadeira é brincadeira. E mentira é mentira. Não importa a circunstância, é mentira, irmãos. E nós vamos obscurecendo o nosso entendimento a partir dessas ideias que vão surgir na nossa cabeça, ou que nós vamos absorvendo na cabeça dos outros. Porque nós ainda somos bem facinho para acreditar nas ideias dos outros. Principalmente aqueles muito sabidos, né? Sabe falar as coisas, sabe expor as ideias. Aí ligeirinho a gente chega e fica assim, meu Deus, é verdade. Como eu nunca tinha prestado atenção nisso? Como eu nunca tinha notado? Como eu nunca tinha percebido? E ali vai, né? Aí na palavra fala também da ignorância. A ignorância no sentido da nossa falta de conhecer, de ignorar mesmo, de não saber. E agora,
nós vamos pagar um alto preço por causa da ignorância. Que antigamente o povo não sabia porque não tinha onde buscar. E agora nós não sabemos porque nós temos preguiça de estudar. E aí a coisa fica grave. Porque acesso ao conhecimento todo mundo tem. A palma da mão. É verdade ou não é? Antigamente, o povo não seguia a Deus por falta de conhecimento. Tinha que esperar a carta do povo do Paulo, que demorava meses para chegar de onde ele estava, lá onde Éfeso se encontrava. Aí sim, depois que o povo recebia a instrução, agora nós sabemos, vamos fazer assim. Nós não. Nós não. Nós temos acesso ao conhecimento de Deus, à revelação da palavra, ao magistério da igreja, à orientação dos sacerdotes. Nós temos acesso. Não há justificativa para vivermos na ignorância. Na ignorância de quem é Deus, do que Ele quer, de qual é a sua santa vontade para nós. Endurecimento de coração. Esse é terrível, né? Esse é terrível, mas nasce aonde? No campo das ideias. É aqui que nasce o endurecimento do coração. O excesso de racionalismo, a autossuficiência, o orgulho, o medo, a inteligência de querer tudo explicado, de querer tudo provado, de querer tudo, o convencimento. Hoje nós temos a necessidade do convencimento na hora que a gente vai anunciar Cristo. Pedro chegou lá depois do Pentecostes, ouviu aquilo tudo lá, maravilha, pregou, converteu logo 3.000 pessoas. Só de homem. Mulher e menino, ninguém nem contou. Só de homem foi 3.000, 4.000 pessoas. A gente, meu filho, é vendo os milagres acontecendo, porque milagres acontecem todo dia, irmãos. Agora, então, com essa quaresma de São Miguel, é para todo lado. É 1 milhão de pessoas conectadas no telefone, assistindo a quaresma de São Miguel e vendo milagre, e o banco da igreja vazio. E o grupo de oração vazio. E os serviços ministeriais dentro da paróquia vazios. Cadê esse povo? Cadê? Onde é que está esse povo, irmãos? Que vê o milagre e não muda de vida. Que vê o milagre acontecer todos os dias, durante 40 dias numa quaresma, e não se põe a viver o projeto de Deus em comunidade. Aqui a palavra fala também das impurezas, das paixões. E aí tem uma palavra bem bonita, que chama assim, indolente. Sabe o que é indolente? Preguiçoso. Esse pecado, então, irmãos, arrasador. Não é porque eu tenho direito de assistir minha série. Gente, vocês querem matar, quer falar no negócio de maratonar a série. Isso para mim é uma ofensa. Deixa eu dizer logo a verdade, porque eu posso falar com vocês, né? Vocês me conhecem. Para mim é uma ofensa uma pessoa maratonar uma série. Desperdiçar o seu tempo com uma escravidão dessa, dentro da palavra de Deus para estudar, dentro do catecismo para se debruçar, dentro da vida dos santos. Por que você não maratona o filme do Padre Pio, que dura 200 horas? É uma maratona. É uma maratona. Meu tempo assistir 2 DVD. Nós compramos o DVD para quase todos os grupos de oração assistirem ao mesmo tempo. Eram 2 DVDs. Primeiro assistia um e depois o outro, porque o filme é tão grande que precisa de 2 DVDs para caber dentro. Isso é que é coisa de se maratonar. Por que você não for maratonar a vida de Carlos Arcudes? Os milagres eucarísticos ficam maratonando porcaria na televisão. Gente, eu chego lá no meu trabalho, tá as mulheres lá, mãe, mais velha do que eu, né? Que eu dou anos, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, vamos investir em santidade, vamos gastar o nosso tempo que presta, vamos deixar a preguiça, a indolência de lado e começar a introduzir o esforço na nossa vida, porque, irmãos, salvação exige esforço, tá? Santidade exige esforço. Você não se esforça para passar na prova? Você não se esforça para passar no concurso? Você não se esforça para conseguir emprego? Pois para você ir para o céu, você tem que se esforçar também, bonito. Tem. Você não esforça para emagrecer? Para endurecer as carnes na academia? Esforça ou não esforça? Pois para ser santo tem que esforçar também. E esse é que tem que esforçar mesmo. Porque
santidade. Isso aí não vai valer de nada. Quando você chegar lá, Jesus não vai perguntar para você quantas flexões você deu conta de fazer na academia, não. Jesus vai cobrar de você a sua santidade. É ela que conta no final. Tudo isso aí passa, irmãos. Tudo isso que é bom, que é lícito, que é necessário para a nossa vida atual, mas nada disso aí tem importância se não tiver Cristo primeiro. Se não tiver a busca pela santidade primeiro, nada. Se não houver um esforço genuíno para permanecer na graça. Você pode se esforçar por tudo. Você pode ser a menina mais linda, disciplinada, obediente dos pais, aquela pessoa fitness, como só carne magra, horário certo, estuda, faz tudo, bonitinho. Pode ser tudo isso. É lindo, é necessário, é importante. Mas se você não se esforçar pela graça, de nada você vai valer. De nada. De nada, irmãos, porque tudo isso aí passa. Ele fala aí também de dissolução. Dissolução é dissolver, sabe, irmão? É a desagregação das moléculas. É quando você perde o respeito pelos padrões morais. Esse tem demais nos nossos dias. Tem ou não tem? Você perde o respeito pelos padrões morais. Deixa rolar. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Irmãos, o Senhor nos dava uma visualização no núcleo de dunas no deserto, que os grãos de areia eram levados pelo vento. Da mesma maneira que as dunas são formadas, elas são desmanchadas, não é verdade? E com essa visualização, o Senhor nos dizia que nós não nascemos para ser como as dunas, nós nascemos para ser edificados sobre a rocha. E o Senhor nos dava o discernimento de que nós precisamos sair daqui hoje, decididos a permanecer e não sermos movidos por qualquer distração. E aí a palavra segue no versículo 24. Paulo diz: e revestivos do homem novo. Larga tudo isso aí de mão e revista-se do homem novo, da mulher nova. Como? Primeiro, renunciando ao homem velho. Segundo, firmando um compromisso com o Senhor e com esse novo que Deus nos traz através da ação do Espírito Santo. Irmãos, e saindo da zona do conforto em que nós nos encontramos. É necessário esforço, empenho, mudança de atitude. Mas eu saio comovida desse grupo de oração, saio tão leve. Que bom, irmão. Muda de atitude, muda de vida. Porque aqui o Senhor não quer só acariciar o nosso coração. Aqui o Senhor não quer só nos consolar, nos perdoar, nos amar. O Senhor quer te chacoalhar hoje e te dizer: chega, é hora de mudar. É hora de tomar uma decisão. Ou vai, ou racha, não tem aquela história? Ou quente, ou frio. Porque morno, ele vomita, irmãos. Ele vomita. E aí entra o poder da graça espiritual. Aí entra o auxílio poderoso do Espírito Santo. Aí entra a estratégia que Deus nos deu no núcleo. Uma coisa tão simples, irmãos. O Senhor nos falava: olha, eu faço lista para confessar. Vocês fazem? Eu faço. Eu não quero chegar lá e correr o risco de esquecer alguma coisa. Então eu faço meu exame de consciência e faço uma lista para confessar. E no núcleo o Senhor dizia para nós: olha que estratégia simples. Escolha um pecado da sua lista e determine vencê-lo até a próxima confissão. Determine chegar na próxima confissão sem aquele pecado na lista. Aquele recorrente, vamos dizer, fofocar. Fofocar é um pecado comum, né? E aí nós achamos que nem tem mais nada para fofocar, porque todo mundo fofoca. Não é assim? A gente acha que nem tem mais problema, que é uma besteirinha, né? Todo mundo fofoca. E a gente se acostuma a viver com aquele pecado. E aí, toda vez que a gente vai confessar, ele está lá, na lista do pecado. O que nós vamos fazer a partir de hoje? Nós vamos
ter uma firme determinação de não mais fofocar. Para que na próxima confissão este pecado esteja vencido. É um de cada vez, tá? E a gente vai vencendo. A gente vai eliminando esses pecados da nossa vida, como da Yara, pela graça do Espírito Santo e pelo seu esforço. Porque o vício precisa ser transformado em virtude. Só se vence o vício do pecado colocando no lugar dele uma virtude. E para desenvolver virtude, eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. Então hoje nós vamos sair daqui, irmãos, com a meta de vencer o pecado. Até a próxima confissão. Olha, não se dê por vencido. Não se dê. Não se conforme com essa história de eu sou pecador e pronto. Eu sou fraco e ponto final. Eu sou miserável mesmo, eu sou assim, Deus sabe, Deus me conhece. Não, é porque o Senhor sabe que eu não tenho força para romper com o pecado. Você não tem. Ele sabe, eu sei, todo mundo sabe. Mas Ele tem. Ele tem. De você Ele espera a decisão, irmãos. Chega de se apoiar nesse discurso. Chega. Não temos mais tempo para ficar blefando no nosso relacionamento com Deus. Não temos mais tempo. É hora de mudar, irmãos. O Senhor te chama à santidade, à vida nova. E o Senhor te oferece condições de lutar, de guerrear e vencer. Avante. Avante. Coragem. Fica de pé. Vamos orar.